Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Super Intensivo, aula 4, UFPR. Sério? Super Intensivo, aula 4, UFPR. Já vimos Super Intensivo, aula 1, Super Intensivo, aula 2, Super Intensivo, aula 3 e hoje é a vez da aula 4. Você viu no Super Intensivo, aula 1, quando nós descrevemos todo esse procedimento deste pacote, que nós temos ao todo 6 aulas de Super Intensivo e que essas 6 aulas abordam apenas textos e testes da Universidade Federal do Paraná. É para você que vai fazer a federal e quer entrar lá dentro de qualquer jeito. Então nós colocamos esses 12 textos, 2 textos por aula e seus correspondentes testes para que você tenha aquela emoção da vitória posteriormente. Super amigo, super amiga. Esta é a aula 4. Falta você assistir a 5 e a 6, que também estão igualmente emocionantes. Duas formas de assistir essas aulas. A primeira é você pegar aquele PDF que está aqui embaixo, verdade, está aqui embaixo na descrição do vídeo, e imprimir. Daí você faz com antecedência os exercícios, a questão de completar vocabulário, completa com aqueles que você sabe, com aqueles que você concluiu que só deve ser aquilo, e faça os testes também. Depois você assiste o vídeo e vai corrigindo e anotando tudo aquele a mais que nós vamos contando para vocês. Porque além daquela palavrinha que você colocou naquele vocabulário com antecedência, parece que pode haver outros significados, outras abordagens e outros detalhes com relação ao contexto do texto. Gostaram do contexto do texto? Então você vai anotando tudo aquilo que a gente vai colocando de complementos e vai enriquecendo cada vez mais as suas informações no seu PDF. Depois corrige os testes direitinho e vamos ver se você está preparado ou não. Segunda maneira, você pega o mesmo PDF e assiste a nossa aula. E vai pausando, vai anotando, vai colocando tudo direitinho. O João Mar está falando rápido demais, você dá uma pausada no João Mar. Manda ele esperar um pouquinho enquanto você escreve o que ele acabou de dizer e daí você despausa. Ou liga de novo e vai continuando a assistir a aula. Super amigo, super amiga, duas formas. A primeira para quem já tem um certo conhecimento do inglês, uma certa facilidade, ou aquele espírito de desafio. E a segunda forma para aquela pessoa que está chegando lá, está passando por todos os estágios, todos os degraus para ficar um super em língua inglesa. Então, se você sabe um pouco mais, você pode, tem a permissão, autorização de colocar a primeira forma. Se você está chegando lá, né, está por degrau direitinho, conhecendo todas as nuances da língua inglesa, então você faz a segunda forma. Mas, meu garoto, minha garota, abaixo do link do PDF. Verdade, abaixo do link do PDF, eu estou colocando pelo menos 4 links por texto. 4 links por texto. São links referentes a vídeos que estão relacionados ao tema do texto. Hoje, por exemplo, nós teremos automóveis e a questão de combustíveis que vão estar extintos em 2040. Nossa, spoil alert, exatamente, já contei a coisa para vocês. E então eu vou colocar uns 4, 5 ou 6 quantos vídeos interessantes em inglês, em que você vai lá nas configurações do YouTube, vai colocar legendas em inglês e vai assistir esses vídeos comparando tudo aquilo que você está ouvindo com a legenda embaixo, associando e aumentando, enriquecendo seu vocabulário e aprendendo a ouvir e a reconhecer mais intensamente. É um aprendizado interessantíssimo. Então não é só o vídeo da aula, tem outros vídeos. O segundo vídeo de hoje, mais spoiler alert, nós temos aí a questão das eleições nos Estados Unidos, que é uma eleição totalmente esquisita demais. Nenhum país aprovaria uma eleição dessa, porque é uma eleição
totalmente, que eu não vou me manifestar aqui mais do que isso, mas vou contar coisinhas dela aí que você vai ficar abismado. Daí você pensa, puxa, então democracia no Brasil. Exatamente, democracia é no Brasil. Lá não tem muita democracia não, tem só um nome democracia, mas democracia mesmo, barbaridade. A coisa ela é bem difícil, bem diferente daqui. Então, primeiro texto, carros, segundo texto, democracia, ou seja, eleições. Eleições com democracia, sem... Ó, que confusão incrível. Mas, super amigo, vai ter vídeos para cada um dos textos, para que você possa dar aquela ampliada em vocabulário e ficar super bom no inglês. Pronto para começar? Então, vamos lá. Estão bem aqui, não aqui, aqui ao lado. Vamos lá? Nossa, nós temos carro a combustível fóssil, gasolina, diesel, e temos carros elétricos. Tem uma tomadinha em verde ali e eles querem dizer que até 2040 a Grã-Bretanha, United Kingdom e UK vai proibir qualquer tipo de carro a combustível fóssil. Ou você vai colocar um carro com célula de combustível, ou você vai colocar um carro elétrico na sua garagem. Mas carro com gasolina e diesel não mais a partir de 2040. O texto basicamente é sobre isso e a federal acertou muito nesse texto. Não é um texto fácil. É um texto de médio, mas para difícil. Um vocabulário bem diferente. Um texto que exige muita atenção para que você prove que realmente você está sabendo de tudo. Daí ali ao lado tem um Camaro, parecido com o Camaro, que ele está ali recarregando as suas baterias. Embaixo tem, em amarelinho na esquerda, combustível. À direita tem um plug para colocar no seu carro e encher de energia elétrica. E ali tem outro plug ali, bonitinho. Então diz lá, Britain bans. A Grã-Bretanha e UK, ela vai banir gasoline and diesel cars, carros a diesel e gasolina, o que for de que tiver de carro, começando starting in 2040, em 2040. Preparados? Repetindo, Britain, que vai ser o quê? A Grã-Bretanha. E UK, Reino Unido. Bans, ela vai banir. Vai banir o quê? Gasoline and diesel cars, carros a diesel e gasolina. Quando que isso vai começar? Quando? Já te contei lá no outro esquema, lá atrás. Starting in 2040, começando em 2040. Estarei vivo, se Deus quiser, para ver tudo isso. Britain will ban, ela banirá. Nós já temos um esquema aí de futuro. Você sabe, colocando o will na frente do verbo indica futuro. Qualquer dúvida, reassista. Você já assistiu, super? Reassista o nosso vídeo de Future Forms. Vai ver a questão com will e com going to, a diferença entre os dois, com shall e assim por diante. E o detalhe é o seguinte, se a coisa vai acontecer, se vai começar em 2040, se bem que já começou, já temos aí muitos carros elétricos na praça e bons carros, né? Então, nós temos uma situação de futuro. Banirá sales, ou seja, vendas, of new gasoline and diesel cars, de novos carros a diesel e gasolina, seja caminhão, caminhonete, moto, o que for que seja combustível a gasolina vinda de petróleo ou diesel vindo de petróleo, não será mais permitido a venda e também a fabricação. Carro velho também vai lá para o cemitério. Starting in 2040, começando em 2040, as part of a bid. Dá uma olhadinha no dicionário online que você tem no seu celular ou no seu computador aí bonitinho, dependendo de como você esteja assistindo esta aula. E você vai notar que para bid tem uma infinidade de significados. Para este contexto, bid vai ser proposta. To clean up the country's air, para limpar o ar do país. Então, sem emissão de combustíveis fósseis, gases e assim por diante, você vai ter um ar mais limpo, vai respirar melhor, vai ter menos doenças. The decision to phase out. O que vem a ser phase out? Phase out vai ser descontinuar ou cessar. The internal combustion engine, ou seja, aqueles motores a combustão interna que nós usamos em nossos carros aqui de pessoas carentes, né? Não é um elétrico, é um carro assim de
professor, então ainda tem um motor a combustível interno bonitinho ali, sem dúvida. Heralds. O que é Heralds? Nome de uma pessoa? Não, super pode ser, mas tem que ser Harold com A, o nome, e H com letra maiúscula, né? Aliás, e o H tem que ser maiúsculo, senão fica uma confusão tremenda. Agora, Harold com E significa anunciar. Tem até nome de jornal com esta palavra, Herald. Anuncia a new era, uma nova era of low emission technologies, com tecnologias de baixa emissão. É uma nova era. With major implications, com grandes implicações for the auto industry, para as indústrias automobilísticas, se bem que eu acho que elas estão muito bem preparadas, tá? Society, a sociedade, ela está ansiosa para receber tudo isso. And the environment, o meio ambiente. Se ele pudesse falar, ele diria, façam isso quanto antes. We can't carry on. O que significa carry on? Carregar em cima? Não, é uma das expressões para continuar. With diesel and petrol cars. UK Environment Secretary, o secretário do meio ambiente do Reino Unido, tá? O nome dele é Michael Gove, told, para quem? Para a BBC, to BBC on Wednesday, na quarta-feira. O que ele disse para a BBC? Ele disse, there is no alternative, não existe mais nenhuma alternativa que não seja abraçar uma nova tecnologia. Carros a combustível que vem de petróleo, never more, nunca mais, né? Que mais? Almost 2.7 million new cars, quase 2.7 milhões de novos carros, were registered in the UK, United Kingdom, in 2016, em 2016. Então, quase 2,7 milhões de novos carros foram registrados no Reino Unido em 2016, quase 2,7, making it the second biggest market, fazendo o segundo maior mercado em Europe, apenas atrás, after Germany, da Alemanha. Primeira tela foi. Conseguiu anotar tudo? Se não conseguiu anotar tudo, pause e anote direitinho. Next. Meeting significa ir de encontro, tá? Cumprir. The 2040 deadline, esse prazo final de 2040, will be a heavy lift. Lift pode ser elevador, pode ser um monte de coisas, mas aqui, nesse contexto, o mais próximo é uma tarefa pesada, uma missão pesada, uma carga muito pesada, que vai lidar com muitos interesses de gente que não quer largar de nada aquela mamata que está vivendo com combustíveis aí fósseis. British demand. O que eles exigem? Tá? For electric and fuel cell. Carros elétricos. O que é esse carro tipo fuel cell? Célula de combustível. Então, carros movidos a célula de combustível e elétricos, as well as plug-in hybrids, ou seja, aqueles que você pluga e carrega bonitinho. Grew, cresceram 40% em 2015, em 2015, but they only accounted, ou seja, são correspondentes for less, menos than 3% of the market. Então, só abrangem 3%. Muito pouco, né? Still, ainda, exports. Especialistas say, sales, que as vendas of clean cars, carros limpos, não são aqueles que você passou a flanela, são aqueles carros com baixa emissão de gases, né? Ou seja, zero emissão de gases. Are likely, são prováveis to continue or other dramatic upward trajectory, ou seja, uma trajetória crescente. The car industry, a indústria de carros, says, ela diz, os representantes, os donos, os gerentes, that demand for electric vehicles will only reach a tipping point. O que vem a ser um tipping point? É uma conclusão, uma consolidação, o sucesso, o final de tudo isso was, uma vez que they are cheaper to own than conventional vehicles.
Só quando você tiver esse tipo de veículo bem mais barato que o veículo convencional. Daí todos vão comprar esses veículos não poluentes, porque estão num preço bem melhor. Isso dizem assim os donos de indústria de carro. Anotou tudo? Segunda tela. Se não anotou, pause e anote. Vamos para a terceira. The deadline, ou seja, o prazo final, was announced by government. Foi anunciado pelo governo on Wednesday, na quarta-feira, as part of a plan, como parte de um plano to reduce air pollution, para reduzir a poluição do ar. The blueprint aparece muito em textos técnicos. Blueprint significa projeto, pode ser uma planta de uma casa também, tá? Highlighted, que você já viu várias vezes, destacou roughly, aproximadamente, 1.4 billion pounds, ou seja, 1.4 bilhões de libras em government investment, investimentos por parte do governo, designed to help ensure, que te destina a ajudar a assegurar that every vehicle on the road in Britain produce zero emission by 2050, que cada veículo na Inglaterra vai produzir zero emissão de gases, ou seja, estarão todos elétricos ou a célula, ou outra tecnologia qualquer que inventarem até lá. Gove said action was needed, foi necessária, because gasoline and diesel engines, ou seja, motores a diesel e gasolina, contribute to health problems. Eles contribuem para problemas de saúde, ou seja, deixam a saúde cada vez pior. Como assim? Accelerate climate change, ou seja, mudanças climáticas aceleram, tá? Do damage, causam danos to the planet and the next generation. Elas danificam o planeta e a geração seguinte. Nossos filhos e netos estarão assim bastante afetados se continuar essa poluição do jeito que está. Roughly 40,000 deaths, 40 mil mortes em Britain each year, a cada ano, are attributable, são atribuídas to outdoor air pollution, ou seja, poluição do ar externa. According to a study published last year, de acordo com um estudo publicado ano passado by the Royal College of Physicians, pela comissão lá desta Universidade Real de Médicos. Lá tem vários cursos de medicina. Dirty air, ar sujo, poluído, has been linked, tem sido ligado, né? To cancer, câncer, asma, stroke, que é derrames, ou AVC, como chamamos aqui no Brasil, and heart disease, e problemas cardíacos, doenças cardíacas, among other health issues, além de outros assuntos relacionados à saúde. Precária, é claro. Pause, se necessário, e daí continuamos. The problem is especially pronounced in big cities, em grandes cidades. London surpassed, ultrapassou, the European Union's annual limit for nitrogen dioxide, ou seja, dióxido de nitrogênio, exposure, just 5 days into the new year, according to the King's College. The university estimates, a universidade estima, that air pollution, que é a poluição do ar, é responsável for 9,400 premature deaths, mortes prematuras, 9.400 mortes prematuras in the city every year, na cidade todos os anos. Então não seria a hora de você ir para o universo paralelo, mas você foi antes devido à poluição do ar, devido a outros fatores e assim por diante. The timeline, então o tempo, o momento, tá? For ending sales, de terminar as vendas of internal combustion engines, de motores de combustão interna, mirrors, reflete. Como assim? Cara, você não aprendeu? Mirror é espelho. One proposed in early July by France. President Emmanuel Macron has given the auto industry the same deadline. Deu o mesmo prazo. Eles se conversaram. To make the switch, ou seja, a troca, a mudança, para uma tecnologia mais limpa. Switch, mesma coisa que change, tá? Trocar, mudar.
We are quite rightly in a position. Nós estamos numa posição of global leadership, de liderança global. When it comes, quando se refere to shaping, ou seja, moldar new technology, uma nova tecnologia. Gove said. But the auto industry, a indústria automobilística, which supports over 800,000 jobs, que é responsável por 800 mil empregos nesse setor. In the UK is wary of hard deadlines. Eles sabem que esses prazos finais são assim bastante, para pensar. Pause, se necessário, vamos para a próxima tela. Other countries, outros países, have been even more ambitious, têm sido ainda mais ambiciosos than UK, do que o Reino Unido. India is planning to stop selling gas-powered vehicles by 2030. Então, lá na Índia, eles querem parar com isso em 2030. The German car industry, a indústria alemã, and government officials, autoridades governamentais, will meet in early August. Vão se encontrar em início de agosto to discuss the future, discutir o futuro of diesel engine technology, da tecnologia de motores a diesel. Manufacturers, ou seja, fabricantes, are trying to avoid, estão tentando evitar diesel cars being banned from German towns and cities. Ou seja, evitar os carros serem banidos das cidades grandes e pequenas, towns, cidades normais, cities, grandes cidades da Alemanha. É este o texto. Agora vamos aos testes que o Jomar faz para você ver como é que é. Consider the following numbers. Considere os seguintes números. Vamos ver quais estão corretos. Número 2 está correto. 40,000 of British deaths, de mortes britânicas, yearly, anuais, are said, dizem, to be caused, serem causadas, by pollution-related disease, por doenças relacionadas à poluição. 40 mil, aonde está isto no texto? Está bem ali. 40 mil mortes in Britain each year are attributable, podem ser atribuídas to outdoor air pollution, ou seja, poluição do ar externo, né? Lá fora. Que mais? Car industry in Britain, ou seja, a indústria de carros lá na Grã-Bretanha, is cautious, está com precauções about having specific dates, em questão de ter datas específicas for banning internal combustion energy cars, because it supports, porque ela, digamos assim, sustenta acima de 800 mil empregos lá em United Kingdom e UK, Grã-Bretanha. Então ela está assim bastante preocupada com isso. Mas eu acho que não deveria estar. Eles já estão praticamente produzindo a mesma coisa. Mas tudo que eu coloco assim de caco, ou seja, situações que estão acontecendo, porque esse texto é um pouquinho de alguns anos atrás. Não tanto, ele é bem recente. Mas muita coisa aconteceu muito rapidamente. Mas você vai se ater somente àquilo que está no texto, não aquilo que o João Mário está contando para vocês de atualidades. Se estiver no texto, você marca. Se não estiver, você não marca, mesmo sendo verdade. Que mais? Olha lá, olha lá. The auto industry, a indústria britânica de carros, a qual é responsável por 800 mil empregos, ao salário, ao ganho-pão de 800 mil pessoas em UK. Está bastante assim reticente, bastante pensativa, bastante preocupada. Marque a alternativa correta. Letra D. Apenas a 2 e a 3 estão corretas. A 1 não está. Por que a 1 não está? Porque a 1 diz 2,7 milhões, tá? De novos carros a energia, papapá, mas ali não é 2,7 milhões. É almost, quase 2,7 milhões que está no texto. Então, não é exatamente esse número, é quase. A federal usa muito isso na questão de more, questão de over, questão de nearly e assim por diante, para indicar que não é bem a situação exata. Você já viu isso aí em outros textos. 3. Tranquilo, sem problemas.
Número 2. According to the text. De acordo com o texto. Choose the correct alternative. Escolha a alternativa correta. Qual será a verdadeira? British government, o governo britânico, is willing, está desejando to spend, gastar, acima, 4 billion pounds in order para have only clean energy cars by 2015. Então, o governo britânico está a fim de colocar 1,4 bilhões de libras para em 2050 já ter seus carros assim, todos limpos. Olha só. Roughly 1.4 billion in government investments. A ideia principal do texto está relacionada a the plan to ban the sales, ao plano de banir as vendas of internal combustion engine cars in Britain. Olha lá, o texto só fala nisso, do princípio ao final. 4. Com base no texto, considere as seguintes afirmativas. Aqui é só gramática, super. Está cobrando pronomes pessoais, pronomes pessoais, pronomes pessoais. Ele quer saber se você conhece pronomes pessoais. Eles cobram também possessivos, cobram conjunções, cobram advérbios e assim por diante. Cobram sinônimos, mas vamos ver aqui. No primeiro parágrafo, a palavra em negrito e sublinhada, it, refere-se ao Reino Unido. Sério? Sério. Então, esse it está bem ali, se refere a UK. Então, registrados em UK em 2016, fazem it. Quem? O país UK, esse grupo de países, estas nações aí, essas situações de chamado Reino Unido. Que mais? No segundo parágrafo, a palavra em negrito e sublinhada they refere-se a electric, fuel cell and plug-in hybrid cars. Sério? Sério. Então, tem lá, bonitinho, electric and fuel cell cars. As well as plug-in hybrids grew 40% in 2015. But they, eles quem? Eles quem? Os carros elétricos e os carros a célula de combustível. E também aos híbridos. Pode ser uma coisa ou outra. Quais corretas? Somente a alternativa 1 e 2 são verdadeiras. As demais, pura besteira. Considere the following, o seguinte excerto. Excerto é um trechinho, um pedaço de texto. Taken from the text, tirado do texto. Qual é o trechinho? British demand for electric and fuel cell cars, as well as plug-in hybrids, grew 40%. Cresceu 40% em 2015. Acabamos de ler isso. But they only accounted for, são responsáveis por, ou se referem a less than 3% of the market. Então, todos esses 40% se refere apenas a 3% do mercado. Qual das alternativas abaixo que é a mesma coisa que esse trechinho? Quer dizer a mesma coisa. Em 2015, a maioria dos carros vendidos na Inglaterra ou Grã-Bretanha were internal combustion energy vehicles, tá? A maioria são, somente 3% é que não são. Então, ainda o índice baixo. É o que está lá no esqueminha. Super amigo, super amiga, alguns detalhezinhos aí eu cito, justificando porque não é aquela alternativa, aquelas mais gritantes, e outras eu passo batido. Nos comentários, você pode colocar os comentários fazendo perguntas aí, eu vou responder. Eu não tenho 60 milhões de inscritos. Então, todos os comentários que chegam aqui a gente responde sem problemas, porque são todos de gente nossa, alunos nossos, pessoas conhecidas, e esses vídeos são para vocês. Agora, quando chegar a 140 milhões de inscritos, daí vai ficar mais difícil. Mas no número atual, sem problemas. Todos serão atendidos. Então, qualquer dúvida pode colocar nos comentários aí, que a gente vai ler. Porque chega até nós aí de uma forma ou de outra, o Google, a tecnologia da Google aí no YouTube colocou para que a gente tivesse acesso a todos os detalhezinhos que vocês, todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, usem e abusem dos comentários aqui embaixo. Olha lá, super!
são responsáveis por menos de 3% do mercado. 3%, então é uma minoria e o resto é uma maioria. Why we don't vote? Por que nós não votamos? Bom, isso é United States, Estados Unidos. Lá não é voto obrigatório. Lá vota quem quiser. E a maioria, creio eu, não votam. Mas é um esquema complicadíssimo e horroroso, injusto, antidemocrático, tudo isso. Bom, começando por que eles votam botando um X na cédula. Depois colocam a cédula no envelope amarelinho, preenchem o envelope amarelinho, colocam aqui e assim por diante. Isto talvez dê uma condição assim da CIA saber quem votou em fulano, quem votou em Beltrano. Que coisa, né? Além disso, outra situação. A eleição é num determinado domingo e daí umas 3 semanas ou 4 semanas, como já aconteceu, ainda estão contando os votos. Aqui com nossas urnas eletrônicas, nós votamos no domingo de manhã e à tarde, e lá por 8 da noite já temos os candidatos eleitos todinhos, e já temos matérias e assim por diante, comentários. Aqui realmente é desenvolvido. Aqui realmente é uma democracia. Todos votam, mesmo obrigados. Você vive nesse país, respira o ar desse país, este país te dá salário, você tem oportunidades nesse país, então, por favor, vá lá votar e escolher seus governantes, seus representantes. É sua obrigação, já que você mora aqui. Lá não, lá tanto faz, tanto fez. Eles até fazem campanhas, vão votar, mas não mudam aquela Constituição de jeito nenhum. Agora, os absurdos é o seguinte, por exemplo, em um estado em que um candidato ganhe, tem um número assim significado de votos naquele estado, aqueles votos que não são do candidato, que são das pessoas que não votaram naquele candidato, automaticamente passam para esse candidato. Por quê? Why? Qual a razão disso? É apenas um jogo muito horroroso, muito injusto. Sempre dá complicação, mas parece que nem republicanos querem mudar e nem democratas. Os democratas parece que estão felizes com isso, não emitem não colocam um projeto de mudança disso aí, e nem republicanos. Mas é uma verdadeira situação. Quem tem a maioria dos votos, e uma grande maioria dos votos, não é eleito, tá? Pode ser eleito, mas também pode não ser. Que democracia é essa? Mas a federal colocou um texto sobre isso. Why we don't vote? Jim Leher, who is anchoring? Anchoring está mediando, é âncora daqueles debates e tudo mais. The presidential debates this year, os debates presidenciais este ano, boasts. Boasts é muito comum, né? Mas talvez você não tenha ouvido ainda. Ostenta, tá? That he has not voted, que ele não votou ou não tem votado since 1960s, desde a década de 60. Se tem uma década exata, ou seja, terminando em 0 com S, representa uma década. Len Donny, editor of the Washington Post, editor do The Washington Post, um tremendo jornal, declines. Ele se recusa to cast, lançar ou atirar a ballot, ou seja, uma cédula dentro da urna. And doesn't want, e não quer, his political reporters voting either. Não quer que seus repórteres, mesmo sendo americanos, patriotas, respirando o ar do país, recebendo o salário daquele país, votem também. Não é o absurdo do absurdo? If you want to know why political participation is off sharply, reduzida in this country, here's one reason. Aqui está uma razão. The intellectual elites, ou seja, as elites intelectuais, look down. Elas menosprezam the process. Voting is for the masses. Votar é para as massas, dizem essas elites. They seem, eles parecem to be saying, parecem estar dizendo, not us, não nós, big thinkers, grandes pensadores, pessoas educadas, pessoas de Harvard, Princeton, Stanford e assim por diante. We have better things to do. Temos coisas melhores para fazer, mais importantes do que votar.
Isso é para as massas. Assim ele está justificando. I know, ele diz, Leather and Dowie justify their views, suas opiniões. On the ground, baseadas em qual chão, em qual solo. That reporters should be o quê? Unbiased, ou seja, imparciais. Então, sendo imparciais, não pode votar, mas voto é secreto, você não precisa divulgar em quem votou. But that, to put politely, is hogwash. Hogwash significa besteira. Seria mais aquele termo lavagem para porco, né? Journalists are citizens. Jornalistas são cidadãos, too, também. We like to think, in fact, that we are central to the healthy political process. Nós somos a parte central do processo político saudável. So how then? Então como can we avoid? Podemos evitar the most essential political act, ou seja, o ato político mais essencial, mais importante of all, de todos. What kind of message? Que tipo de mensagem does that send to our readers? Nós estamos enviando, mandando para nossos leitores and viewers, espectadores, para quem assiste na TV? Recent figures, ou seja, números recentes, are startling, são espantosos. According to the Committee for the Study of the American Electorate, only 36.1%, apenas 36,1%, of the eligible voting age population exercised their rights. Então, apenas 36,1% daquela população que está registrada, que pode votar, exerceu seus direitos de voto, de escolher seus candidatos em 98. That's the lowest figure, é um número mais baixo até hoje, né? In a non-presidential year, num ano não presidencial, em que o presidente não é o candidato ali. Since many young Americans, já que muitos jovens americanos were off, estavam fora, fighting overseas, lutando lá na Europa e na Ásia na Segunda Guerra, em 1942. In the last presidential election year, 1996, barely, minimamente, half, metade de eligible voters bothered, se incomodaram to show up, de aparecer numa urna e votar. The disdain, esse desdém of the non-voting elite is only a small part, é somente uma pequena parte of the problem, do problema. Journalists contribute, jornalistas contribuem to the trend, para essa tendência in another larger way, de uma outra, maior, mais abrangente forma. We tend to cover politics by exaggerating. Nós tentamos ou temos a tendência de cobrir política exagerando extremos. Como é que eles exageram extremos? Emphasizing mistakes, enfatizando só erros do governo, não os acertos. And highlighting, ou seja, destacando corruption, a corrupção. The picture we draw, a figura, o quadro, a imagem que nós desenhamos is often a cartoon. É mais um desenho animado, not reality, não a realidade. A realidade tem coisas ruins e coisas boas. Esse é o texto. Outro detalhe, muitas pessoas que são impedidas de votar, em situações até violentas, essas não são atendidas, não são, digamos assim, consideradas as suas reclamações. Eu quis me eleger e não me deixaram, me seguraram no caminho e fizeram outras situações aí que me impediram de ir até as urnas. Eles não dão a mínima. O único país não democrático do mundo, totalmente não democrático, e é considerado o mais democrático, em outras palavras, mas eu acho que o mais democrático deve ser o nosso aqui, porque aqui tudo é visto, nós fazemos tudo com uma perfeição, com uma honestidade muito grande. Os políticos podem não ter aquela honestidade fantástica, mas o processo eleitoral, todos ali, pessoas inteligentes, pessoas não inteligentes, pessoas informadas, pessoas não informadas, pessoas radicais, pessoas não radicais, pessoas de esquerda, de direita, de centro, assim por diante, todos têm o direito de votar. Claro que a democracia tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Pessoas, por exemplo, que não têm uma opinião assim muito clara, não têm uma informação clara sobre candidatos e processos assim por diante, elas votando
com esse direito, né, também podem contribuir para paisagens não muito interessantes para o país, mas elas exercem esse direito. É uma democracia. Não podemos aí selecionar quem vai votar, quem não vai votar. É um dever de todos, é um direito de todos. Deveria ser assim lá também. In the author's opinion, na opinião do autor, jornalistas are partially responsible, são parcialmente responsáveis for the low political participation because, pela participação política baixa, por quê? They don't vote, eles não votam. And, in so doing, fazendo desta forma, they send the wrong message, enviam a mensagem errada para seus readers, leitores and viewers, espectadores, se for um cara da TV. Tá bem ali, ó. What kind of message? Que tipo de mensagem? Você tem que concluir super. Does that send? Isto envia to our readers and viewers, para nossos leitores e espectadores. Ele está questionando isso. They depict, eles descrevem, politician and the political process in a distorted way. Descrevem os políticos e processos políticos de uma forma distorcida. Só destacam a corrupção e erros, não os acertos. Então, praticamente, o Lula é uma caricatura e não o que é verdade. Letra D. Only affirmatives 1 and 2 are correct. Apenas as alternativas 1 e 2 estão corretas. In this text, the author, o autor nesse texto, presents some data, apresenta alguns números, algumas informações em forma de números about political participation, sobre participação política in the United States, nos Estados Unidos. Ele apresenta? Apresenta 36.1% em 1998. Então, são números que ele cita, de datas e porcentagens. Shows dissatisfaction about voters' turnout in the United States. Mostra sobre a sua não satisfação, dissatisfaction about voters' turnout, desse processo nos Estados Unidos. Olha lá, esse desdenho, esse menosprezo. Então, tudo que é, digamos assim, enaltecido como vantagens de não votar, ele cita aí no texto. Only affirmatives 1 and 3 are correct. Somente a 1 e 3 estão corretas. 3. De acordo com os dados e comentários apresentados no texto, é correto afirmar. Em 1996, houve uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Diz isso aí? Diz. A última eleição presidencial em 1996. Então você conclui, e a federal quer que você conclua, foi em 96. A porcentagem de votantes em 96 foi maior que em 98. Olha lá. 96, metade. E 98, 36,1. Metade é maior que 36,1. Metade é 50%. Você conclui também aquelas pegadinhas, aquelas armadilhas com números. Em 42, muitos americanos não votaram porque estavam participando de uma guerra fora dos Estados Unidos. A Segunda Grande Guerra, War Off, estavam fora, fighting overseas, lutando na Europa, fora do país, overseas é fora do país, em 1942. Apenas 36,1% das pessoas em idade de votar participaram das eleições de 98. Está aí bem claro, 96,1% em 98. Qual a alternativa? Letra E, 1, 2 e 5 estão corretas. Next. Nossa, terminou. Então, mais 2 textos de médio para exigentes, para que você veja aí como pensa o elaborador da Universidade Federal do Paraná da prova de língua estrangeira moderna, língua inglesa. Super amigo, super amiga, comentários aqui embaixo. Nós vamos ler todos, vamos responder todos, né?
Na medida do possível, nós não temos 500 milhões de inscritos, então vocês todos serão atendidos. É uma família aqui no canal, fazemos aí os vídeos para vocês. Mas se você gostou e achou útil, quer enviar aí para outros amigos, parentes, pessoas, colocar nas suas redes sociais, coloquem o linkzinho nas redes sociais para outras pessoas terem acesso e sejam beneficiadas aí pela língua inglesa, pelo aprendizado da língua inglesa. E aqui na descrição do vídeo, abaixo do link, não esqueçam, tem aqueles videozinhos lá, aqueles outros links para vídeos, para vocês darem uma praticada legal. E aqui ao lado já devem estar aí 4 quadradinhos de outras aulas, de outros vídeos, para que você se torne the best of the best of the best. Um grande abraço a você e até a próxima. Bye bye!